Duda, eu vou deixar isso contigo, porque eu sei que você ama esse assunto, mas o Javier Milei resolveu acabar com a EBC Argentina? Exato, e a gente tem imagens quentíssimas, viu? Que a gente está com o Caio Matos, nosso correspondente lá em Buenos Aires. Olha aí, isso acabou de me mandar pelo WhatsApp. Isso aí é o que chama de, como é que era? Abraço solidário, né? O Caio até estava procurando, porque eles anunciaram que. Isso aí o que é? São os funcionários da Telam, que é a agência estatal de notícias argentina. A Telam é o equivalente aqui da empresa brasileira de comunicação, a EBC no Brasil. O Milei anunciou, isso foi na sexta-feira, no discurso dele no Congresso, que ia fechar a Telam. Hoje, quem chegou para trabalhar teve a notícia de que não ia nem conseguir entrar. O Milei deu 7 dias de folga para todo mundo. Está todo mundo preocupado. Os sindicatos organizaram aí esses protestos que a gente está vendo aí na foto que o Caio Matos mandou para a gente e tinham prometido ali um abraço solidário. Aí o Caio até estava olhando lá para ver se alguém se abraçava, se alguém... Ele falou assim, tudo o que eu vi é isso daí. Então, mas o que aconteceu, né? O Milei já está anunciando que ia fazer isso faz tempo. Ele critica, e não é só ele, muito a Telam de ter feito propaganda partidária do peronismo e do kirchnerismo. Outros presidentes, o Maurício Macri, também já tentaram fechar a Telam ou privatizar, porque é isso. Um presidente não peronista que não fecha a Telam, depois, quando ele sai, sobe um peronista e vai usar essa estrutura, esses 700 funcionários, para fazer propaganda. Então, o Milei teve a coragem e realmente está indo para tudo ou nada. Se ele vai conseguir no final, é claro que esse caso pode ter reviravolta, né? O que aconteceu hoje mostra que o Milei realmente está querendo fechar, né? Não é só o discurso. E aí o Milei já dá um passo além do que o Jair Bolsonaro aqui no Brasil, porque o Bolsonaro, na campanha de 2018, ele também tinha prometido privatizar a EBC que tem a Agência Brasil, a Radiobras, só que quando, e pelos mesmos motivos, né, que era muita propaganda petista. E o Bolsonaro foi uma super decepção para muita gente aí, porque ele assume em 2019 e não fecha, né? A promessa de privatizar vai para o espaço. O Fábio Farias, que era o ministro das Comunicações, fala: olha, isso aqui é uma operação deficitária, ninguém vai querer comprar. E essa é a desculpa que eles dão, né, para não seguir adiante. E o Bolsonaro não fecha a EBC. E o Lula toma posse no começo do ano passado e volta a usar a EBC como sempre usou, né? Então, essas lives com jornalista chapa branca, contrata jornalistas que eram críticos do governo Bolsonaro ou da Lava Jato, criam lá uma central de fact-checking, né, de checagem, que também é pura propaganda do governo, faz entrevista com a primeira-dama Janja. Então, hoje dá para ver claramente que Jair Bolsonaro errou de não ter privatizado a EBC, e o Milei parece que tem essa coragem que faltou ao Bolsonaro. Só para a gente dar a notícia redondinha, né? O Duda falou aqui um pouco em tópicos, mas só para você, se você pegou a informação do Duda no meio, deixa eu só trazê-la para cá para a gente poder falar um pouco mais sobre o assunto. A sede da Telam, né, que é a maior agência de notícias da Argentina, ela amanheceu fechada nessa segunda-feira, tá? E aproximadamente 700 funcionários foram dispensados. Na sexta-feira, como falou agora há pouco Duda, o presidente da Argentina, o Javier Milei, havia anunciado que pretendia fechar a agência. Essa agência tem 78 anos de existência. O site da Telam estava fora do ar nessa segunda-feira.
os aproximadamente 700 funcionários da agência foram dispensados por uma semana, né? Eles só foram comunicados desse procedimento nesta segunda-feira. É justamente essa foto aí que o Duda comentava, né, do nosso correspondente lá em Buenos Aires. Tá aí, imagem aí dos funcionários da Telam protestando contra o fechamento da agência. E sempre foi um tabu, né? Agora trazendo para cá de novo, sempre foi um tabu você mexer com a agência de comunicação, ainda mais essa agência governamental, porque o Lula imaginou no primeiro mandato transformar a EBC numa espécie de BBC brasileira, mas nunca deu certo, porque sempre tem esse tipo de influência política, né, dentro da EBC, apesar de você ter um discurso, não, porque é uma agência livre, é uma agência que paga com dinheiro público, então, obviamente, ela deveria comunicar, deveria ser a fonte mais confiável de informação, porque, teoricamente, você não tem aí as amarras do mercado. Só que, no final das contas, acaba sendo, de fato, utilizada aí para fins políticos. E tem mais um detalhe, Duda, que todo mundo fala da questão da EBC, se fecha, se não fecha, motivo pelo qual vai fechar ou não, né, ou a falta de coragem de fechar uma EBC ou não, é porque, além da presidência da República, a EBC também ela é utilizada para exibir a tal da Voz do Brasil. E dentro da Câmara dos Deputados, ela é importante, né? Porque é o momento em que o parlamentar consegue falar com a sua base lá nos rincões do Brasil. Então também tem toda essa questão política, de deputado não quer que a coisa seja fechada, senador também não quer, então assim, ou seja, todo mundo usa... A verdade é que todos os políticos usam a EBC. O povo que é bom, esse povo, mais uma vez, fica para escanteio. Eu acho que eu posso... Vai lá, o Rodrigo. Pode falar, Duda. Duda sabe mais. Não, já falei demais aqui, agora vocês. Eu ia falar o seguinte, é porque assim, por exemplo, né, você tem uma discussão sobre audiência, etc e tal, que, por exemplo, TV Câmara, TV Senado, TV Justiça, elas acabam se livrando disso, porque, no fim das contas, seria importante que você tivesse acesso a essas sessões e tudo mais. A EBC não conseguiu traduzir isso para o Executivo e não conseguiu uma grande promessa que tinha lá atrás, se transformar numa espécie de BBC brasileira, né? Então, assim, ela acabou, no nosso caso, na Argentina, é tão ruim quanto, não é um negócio que acabou trazendo, como é que a gente fala? Não trouxe vantagens para o brasileiro, né? Acabou não sendo educacional, virou um negócio para divulgar fake news do bem, né? E você tem esse problema. Lá o Milei ficou contra a TV era contra ele também, contra ele, né? O pessoal que está lá agora mais ainda, né? Mesmo que ele volte, esse pessoal vão ficar com mais raiva dele ainda, vai ser uma dificuldade para trocar todo mundo. Mas o cerne da questão vale a pena você manter um negócio como esse, que no fim das contas acaba virando só um transmissor de Hora do Brasil, mesmo que o Wilson aí lembrou muito bem, que é de suma importância para deputados e senadores, porque chega muito longe, né, a Voz do Brasil, e é uma fonte de informação muito utilizada, principalmente aí nos rincões mais distantes do país. Então, assim, o custo-benefício desse negócio, lá como cá, não parece fazer muito sentido. Deixa eu dar meu palpite também, então. A Marlene fala uma coisa interessante aqui, Ale, que desde criança, quando chegava o horário da Voz do Brasil, né, quando, inclusive... Guarani, obrigado. Eu estava com o Guarani já na cabeça aqui, Vila Lobos. O rádio era desligado. Carlos Gomes, obrigado, Duda. Meus pais já entendiam que era somente propaganda governista. É isso, né, Ale? Difícil, né? Pois é. Então, assim, o Milei está certo, né? Tem mais que passar a motosserra mesmo nisso. Porque o que acontece? Você tem aqui no Brasil, por exemplo, a operação de uma televisão é uma coisa caríssima, né? É muito dinheiro para um país pobre, um país com muita necessidade de muita coisa. Então, mas o que faz com os equipamentos? Doa para a universidade, pega, fecha e dá para o UNB, para qualquer... O que não falta no Brasil é universidade precisando de equipamento de rádio e TV. Então, doa. Se eu fosse o presidente, ia lutar por isso. Eu até entendo, tá, que pode ter um debate sobre você ter uma estrutura de comunicação pública, estatal,
muito baratinha, gerando notícias para que blogueiros, pequenos veículos, pequenas rádios possam ter material gratuito para poder reproduzir sem ter que pagar para as grandes agências de notícia, para as Reuters, para esse pessoal todo, que é um negócio realmente muito caro. Então, vá lá, entendeu? Se você quiser ter uma estrutura muito baratinha, leve, onde vai ter, por exemplo, o presidente da República vai e faz um pronunciamento. E aí você pega as imagens, as fotos e o áudio e você joga isso para qualquer blogueiro, pequena rádio, local, pequeno jornalzinho de uma cidadezinha, quiser usar isso sem ter que pagar nada para ninguém, falar. Eu acho que até tudo bem, pode ter uma discussão. Agora, ter toda uma estrutura de rádio e toda uma estrutura de televisão montada para basicamente fazer o que vocês estavam falando, né, que é ser uma máquina de propaganda de esquerda, ser quase uma... Já que a gente abriu o programa falando a escolinha do professor Raimundo, é quase uma escolinha do professor Raimundo de jornalista aposentado, entendeu? De gente que não se encaixa mais no mercado e tal, mas que tem amigos bem colocados no governo e tal. Aí o pessoal vai se encastelando ali. É uma coisa muito complicada. Então, o Milei está certíssimo. A pobreza... E isso é outro ponto importante, né? O esquerdista finge que não entende, que não existe nada de graça, entendeu? Esse negócio custa dinheiro. Então, é dinheiro que é tirado da sociedade argentina, uma sociedade que tem hiperinflação, que tem 40% da população na pobreza, que tem um problema de desemprego altíssimo. Esse dinheiro é tungado da sociedade para dar para 700 funcionários ficarem basicamente fazendo propaganda peronista, né? Você até citou que é uma empresa que tem 78 anos, a idade do Trump. Tem 78 anos, por quê? O que estava acontecendo na Argentina em 46? Né? Por que se criou isso lá em 46? Isso é um ponto. E em 2024 faz sentido, com o mundo, com as comunicações como elas são hoje, faz sentido você ter uma estrutura como essa. Eu não estou entrando na discussão, por exemplo, da realidade britânica, da BBC, que foi muito bem citada pelo Rodrigo, ou a Deutsche Welle, lá na Alemanha. Enfim, isso é Europa, são sociedades de 2000 anos, de história, de alta tradição cultural. Então, você tem um pouquinho ali do dinheiro do contribuinte britânico, por exemplo, que é dado para uma emissora, num país que é uma monarquia, que é outra realidade, que é um país com uma cultura, uma história absurda, e você querer comparar isso com países de terceiro mundo que basicamente copiam na malandragem o discurso dessas empresas para fazer esses cabidões de emprego para jornalistas que ajudaram em campanha, que estão desempregados, mas já militam pelo partido e tal. E aí você dá uma sinecura para o sujeito desse em troca aí de produção de material positivo, de tentar pautar o debate por algum caminho e fazendo isso às custas expensas do contribuinte, do pobre brasileiro. Ou argentino, no caso do Milei. Mas é uma discussão interessante, o Ale, desculpa, Duda, porque eu me lembrei agora, do caso específico da BBC, é que assim, o material de qualidade da BBC, quer dizer, o material feito pela BBC, ele é de tal forma, ele é um material tão bom, que ele é exportado, né? Então, assim, os caras ganham em cima disso, né? A BBC ganhava em cima disso. Eu sempre cito como um grande exemplo, que eu acho que é um programa que eu gosto, que é um programa de carro chamado Top Gear, provavelmente todos conhecem aqui, que é um programa que subverteu a lógica da análise de carro, assim, enquanto programinhas clássicos, porque o carro é bonitinho, não sei o quê, pipipipopopó, tem isso, tem aquilo, os caras, com a liberdade que eles tinham proporcionada pela BBC, os caras pegavam um carro e reviravam o carro de ponta cabeça e, assim, faziam um jeito, lógico, meio comédia pastelão, mas você tinha realmente uma confiabilidade de que aquele, de fato, que ele era um produto bom ou um produto ruim. Você pode até depois procurar na internet, né? Tem até um clássico teste que eles fizeram com a Toyota Hilux, né? Porque, enfim, na época a Toyota fez uma propaganda dizendo que o carro era indestrutível, etc. Eles, é indestrutível? Deixa eu pegar uma Toyota Hilux aqui, deixa eu tentar destruí-la. Não conseguiram, de fato. E aí acabou, enfim, essa era a fama, essa é a verdadeira liberdade para você fazer um trabalho de essência, doa a quem doer, né? Isso aí, beleza, ok.
Mas o que acontece, por exemplo, na Argentina, acontecendo no Brasil, é que essa liberdade, de fato, nunca chegou. Ô, Duda, você ia falar alguma coisa? Desculpa te cortar, querido. Eu quero falar que eu estou lendo o chat, é uma boa diversão aqui, né? E tem um debate grande sobre o Milei conversar com os cachorros, né? Na verdade, é a história dele conversar com o cachorro Conan, que é o cachorro que morreu. Então o pessoal pergunta, puxa, mas qual que é o problema de conversar com o cachorro? Mas é essa história aí. E eu concordo com o Jeff Silva, que falou que o cachorro está dando melhores conselhos do que o Celso Amorim, kkk. Eu também... E o conselho do cachorro também para o Milei, que não é só de fechar a IBC Argentina, né, a tela, mas outra coisa que o Milei falou é encurtar o gasto de anúncios do governo nos veículos de imprensa. O que é muito interessante, porque o que acontece, por exemplo, aqui no Brasil? Muda o presidente e a SECOM pega e vai toda hora mandando verba, comprando anúncio nos canais de televisão, nos jornais. Nós aqui no Antagonista, na Cruzoé, a gente não recebe nenhuma desse dinheiro, a gente só ganha dinheiro com mensalidade, essas propagandinhas que você vê no site e o dinheiro que vem do YouTube. Então, por favor, continue assinando ou assine o Antagonista e a Cruzoé. Mas no resto aqui do Brasil é isso, tanto que a gente vê que muda o presidente e aí, rapidinho, todas as emissoras começam a ficar dóceis com o governo porque elas dependem dessas verbas que vêm lá da SECOM, agora atualmente do Paulo Pimenta. E o Milei está falando que vai acabar com isso lá na Argentina. Então, sabe os conselhos aí do cachorro morto para o Milei.